Tá na hora da gente montar o PC Gamer mais top de 2023, bora lá! Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer um conteúdo muito top pra você. E você quer que a gente monte uma build aqui pra você? Comenta aí embaixo o valor da build que a gente vai montar uma bem legal pra você, fechou? Hoje a gente vai montar o melhor PC que você consegue encontrar pro 4K. Sem exagerar, a gente não vai fazer que nem a gente fez um vídeo no nosso Instagram lá do PC mais caro que você consegue comprar na Terra. Um PC ótimo pra você jogar. Sem 540 terabytes de memória, que foi o que a gente fez a última vez. Vamos fazer um PCzão bem equilibrado, topo de linha ali, para você jogar em 4K acima de 60 FPS sem problema nenhum, beleza? E hoje, para montar esse setupzão, a gente vai usar a plataforma Ryzen 7000. E você pode estar pensando, por que a gente está usando o Ryzen 7000 se tem o 13900KS, que é melhor, um processador melhor de qualquer um da série 7000. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está indo fazer um PC bom para jogos, um PC com desempenho animal para jogos. E nesse caso a gente precisa de um cachê grande. Não é só questão de cores e de velocidade de frequência do processador, também tem a questão do cachê L3. E nesse caso a gente vai com o processador Ryzen 7000. E para ser mais específico, a gente vai com o queridíssimo Ryzen 9 7950X 3D, 4.2 GHz normal ali e 5.7 GHz turbo, 16 cores, 32 threads, processador animal, um processador incrível. Cara, e o diferencial dos processadores X3D é aqui mesmo o cachê L3 dele de 128 MB. Isso daqui vai dar um up no seu desempenho, na sua quantidade de FPS nos jogos absurdo, beleza? E pode ter certeza que um processador como esse não vai te dar nenhum tipo de gargalo, não importa a placa de vídeo que você escolher. E de placa-mãe a gente vai com essa Asus TUF Gaming X670E Plus, um modelo bem top, modelo ATX, que já vem com muita coisa boa, principalmente o I/O embutido para você não ter que se preocupar em esquecer o I/O na hora de montar essa máquina. E outra coisa muito boa dessa placa-mãe é que você consegue colocar 4 SSDs M2 nele, sendo ali esse principal aqui, M2 PCIe 5.0, que já vai te dar um belo de um up, principalmente para a próxima geração de SSDs que vão vir ali com o PCI 5.0, a geração nova que vai trazer velocidades absurdas, beleza? E o 7950X3D não acompanha o cooler, então nesse caso a gente vai pegar um water cooler, e como é um processador fortão, a gente precisa de um water cooler que siga isso, e a gente vai com um Super Frame Isengard de 360mm que consegue segurar ali de boa até 280 watts. E sem contar que o Isengard está saindo por um preço animal pro tamanho dele, ele tá saindo de um jeito meio bobo, mas ele é 360mm e está custando R$360, então R$1 por milímetro não é uma comparação boa, não façam isso, mas é um jeito aí de você ver quão barato que tá esse water cooler animal. Agora para memória, o que a gente vai fazer? Estamos no DDR5, não vamos fazer um 2x8, vamos fazer um 2x16, usando aqui essa memória DDR5 Kingston Fury Beast, 16 GB, 5.200 MHz, não é uma velocidade alta, a gente pode até pegar esse daqui, que eu acho que até tá valendo mais a pena, porque 10 a mais, você vai para 5.600 MHz, então troquei de ideia, vamos nessa daqui, 5.600 MHz, 429 cada pente. Como vocês podem ver, o preço da memória DDR5 já deu uma bela de uma descida também, comparando com o preço que ela tava quando ela chegou ao mercado brasileiro. De placa de vídeo a gente podia ir pro topo do topo, que é pegar uma 4090, mas cara, a gente não vai fazer um PC animal assim, não vamos só por preço, só para fazer um PC mais caro, a gente vai com a 4080 que já tem impressão muito mais agradável e ainda assim trazendo uma performance absurda no 4K para vocês. E nesse caso a gente vai com esse modelão top que é a Ventus 3X OC da MSI, e lembrando, a RTX 4080 tem 16 GB, então ela tem uma quantidade de VRAM animal para o que ela tem, e GDDR6X, e também nela tem a tecnologia DLSS 3, que já te dá ali uma geração de frames que é ótima para ter um desempenho melhor ainda em jogos, fechou? De SSD, como vocês podem lembrar, a nossa placa-mãe vai caber ali 4 SSDs M2, então eu acho que não precisamos nos preocupar em pegar um SSD de 2.5 polegadas ou um HD, e para começar direto a gente vai pegar 2 TB Fury Renegade, 7.300 MB por segundo de leitura e gravação de 7.000, e dá um total ali de 1.199 para você já ter 2 TB de altíssimas velocidades para você colocar seu sistema operacional
programas e jogos sobrando espaço sem problema algum. E de fonte, o que a gente vai fazer para segurar o 7950X 3D e uma RTX 4080? Lembrando que uma coisa muito importante que a gente tem que se lembrar, que a 4080 vem com aquele PCI 5.0 para a questão da fonte, para a questão da energia. Ele não tem a conexão padrão ali, aquele 8 pin, aí ele tem ali o PCI 5.0 e para ajudar a gente vai pegar direto, se vocês podem ver aqui, ó, fonte de energia recomendada 750 watts ou superior. Na verdade, a gente vai com uma de 1000 watts para ficar totalmente safe, para vocês conseguirem colocar water cooler, conseguir colocar uma placa de vídeo melhor ou mais SSDs, uma placa-mãe mais top, sem problema nenhum. A gente vai com esse modelo de 1000 watts da Superframe, que já tem um conector PCI 5.0 e também é 80 Plus Gold e é Cybernetics Gold também, que é super importante para a eficiência da sua fonte. De gabinete, vocês já estão de saco cheio de saber que é subjetiva a escolha, que fica mais ao seu gosto do que você prefere, mas a gente tem que lembrar algumas coisas desse setup que a gente escolheu. Primeiro, 7950X 3D é um processador quente, porque ele é um processador potente, ele ainda tem uma eficiência boa para o que ele entrega, mas com certeza a gente precisa de um que, primeiro, um water cooler ou air cooler que segure o 7950X 3D, nesse caso a gente pegou um water cooler de 360mm e, consequentemente, a gente precisa de um gabinete que caiba um water cooler de 360mm. E com uma placa como uma 4080 que já tem nela mesmo 3 fãs, a gente precisa de um fluxo de ar bem decente para não ter que se preocupar com um PC esquentando dentro do gabinete. E como você está com um radiador de 360mm e uma placa de vídeo de 322mm de comprimento, você precisa de um gabinete que tenha um bom fluxo de ar e que caiba tudo isso dentro dele, né? Então, nesse caso, a gente escolheu o XPG Battlecruiser Super. Ele é um modelo que já vem com 4 fãs, então vai ficar sobrando um fã ali no final para você, e ele vai caber sem problema nenhum a sua placa de vídeo, porque esse gabinete é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais comprido do que o normal. Então vai caber ali a sua 4080 de 320mm e ela cabe aqui uma placa de vídeo de até 400mm de comprimento, mas também lembrando que tem o seu radiador que vai ficar ali na parte frontal também, beleza? E no total esse PCzão saiu por R$ 22.916, mas com um PCzão desse você não vai ter que se preocupar com qualquer tipo de falta de desempenho. Você vai rodar o que você quiser no 4K a mais de 60 FPS sem problema nenhum, com a nossa 4080 e o 7950X 3D. E agora vamos para o teste de hardware dele, vamos direto para o Cyberpunk 2077 na resolução Quad HD, tudo no Ultra, sem RTX e sem o DLSS ligado, deu uma média de 132 FPS e 1% low de 102 FPS. E isso usando 100% da sua placa de vídeo e 38% do seu processador. Como você pode ver, uma performance animal no Quad HD, mas você colocando no 4K e ativando o DLSS, você pode esperar uma performance tão parecida quanto essa daqui, fechou? Já no Quad MW2, no Quad HD, nas configurações máximas e sem o DLSS ligado, deu uma média de 261 FPS e 1% low de 217. Como é um jogo competitivo, uma média de FPS maior do que a gente viu anteriormente já tá ótimo, principalmente se até o 1% low continua acima de 144 FPS. Então você não tem que se preocupar, o Quad Warzone vai dar sem problema nenhum, no caso o MW2, mas você pode esperar um resultado bem parecido no Quad Warzone. Já no Red Dead Redemption 2 Quad HD, nas configurações máximas DLSS desligado, deu uma média de 140 FPS e 1% low de 80. Como vocês podem ver, o 1% low deu uma caída, mas ainda assim está acima de 60 FPS, principalmente se parar para ver que é um jogo single player, que é um jogo que você não tem que se preocupar com queda de FPS, que você não precisa altíssimos FPS, que não é um jogo competitivo. E no Jedi Survivor Quad HD, configuração máxima, sem RTX e sem DLSS, deu uma média de 125 FPS e 1% low de 80 FPS. E esse jogo vocês podem ter certeza, o processador vai ficar ali muito baixo, ali 17, 18%, e a sua placa de vídeo vai ficar no máximo. Então é um processador bem pesado para a sua placa de vídeo, mas ainda assim super jogável se você parar ainda mais para considerar que é um jogo single player que você não precisa de altíssimos FPS. Agora, no Valorant, que é um jogo um pouco mais pesado para o seu processador do que sua placa de vídeo, você pode esperar ali facilzinho acima de 700
700 FPS e 1% low que vai ficar acima de 400 FPS. Então você não precisa se preocupar nem um pouco com queda de FPS, que tem gente que joga na média ali o Valorant a 400 FPS, você vai jogar a 700 sem problema algum. Mas lembrando que você não precisa de um PCzão tão absurdo quanto esse para rodar tudo o que você quiser. Se você pegar um Ryzen 5 5600 e uma RTX 3060, não tem um jogo que você não consiga jogar atualmente no Full HD, beleza? Não precisa se preocupar nenhum, isso daqui é um PC topo de linha que é bem desnecessário para a grande maioria das pessoas. Mas aí, você teria esse setup? Comenta aí embaixo, deixa o teu like e se inscreve para não perder nenhum vídeo, que a gente vai trazer muito vídeo top de setup para vocês, fechou? Até a próxima!